apitada no meio do Não é negócio. possível, Começou o programa, pô. Então, Pode ser, ó. faz o apito, pô. Claquete. Aí, ó. Salve, salve, Alcateia! Hoje é um dia muito especial, porque estamos aqui, certo ou não? Para o lançamento do Bandcast. Olha que beleza. E para começar, nada melhor do que a gente contar uma história sensacional que rolou ano passado, beleza? E os personagens dessa história, né? Nós convidamos, estarão aqui nesse episódio, né? E a gente vai começar com quem na verdade foi o agricultor de Simone, o agricultor dessa história, que plantou a sementinha lá para a parada acontecer. Certo? Então vou apresentar meus primeiros convidados aqui. Aqui na minha frente, do meu lado direito, Carlos Alberto de Simone, que é coordenador aí de esporte e educação física do Colégio Bandeirantes. E aí, de Simone, tudo tranquilo? Beleza, Paulão, beleza, Alcateia, não é verdade? E na verdade a gente vai não vai contar uma história, a gente vai relatar fatos verídicos. Como foi aquilo que aconteceu, e vocês vão ter aqui agora um pouco da experiência que nós tivemos no Uruguai. Exatamente. E ao lado dele, o agricultor, certo ou não? O cara que plantou a sementinha lá. Semeador de ideias. Exatamente. Arthur Borelli, CEO da Think Sport. E aí, Arthur, tudo certo, meu? Beleza. Prazer estar aqui, prazer estar em contato com todos vocês. Foi um desafio bacana, valeu toda a experiência. Para mim é mais um sonho sendo realizado e vocês são gênios em fazer isso. Eu plantei, mas vocês escolheram com muita excelência. Tá vendo, de Simone? Mandamos uma colheitadeira lá e fizemos com eficiência, certo ou não? Tudo certo. É isso aí. Arthur, antes de começar o bate-papo, queria que a galera soubesse quem você é, o que você faz, além de triatleta, certo ou não? Triatleta nas áreas vagas, maratonista com mais frequência, mas enfim, não, eu sou mais um sonhador do esporte, mais um cara que quis viver o esporte intensamente desde criança e que em determinado momento da vida o esporte acabou ficando um pouquinho de lado, mas quis o cara lá de cima me colocar de volta no meio esportivo, do outro lado da mesa, oferecendo alguma experiência esportiva para todas as crianças, ou para boa parte das crianças aí, jovens do Brasil e do Uruguai também, segundo país que a gente acolhe. Sou CEO da Think Sports, agência que desenvolve esses programas esportivos, não só de basquete, mas de outras modalidades também. E nosso foco, de fato, é fazer com que o esporte faça parte da vida das crianças, e especialmente que seja percebido como educação e saúde antes da competição. Que experiências como essa que vocês puderam viver sejam tão importantes quanto levantar um troféu ou ganhar qualquer campeonato. Cara, muito legal. Pra vocês saberem como o negócio rolou, o Arthur aqui, a gente tem conversa aqui para 2, 3, 4, 5, 10 podcasts, mas a gente vai focar aí nessa experiência no Banding Tour que foi lá no Uruguai. Certo? Então, assim, para vocês saberem, a gente, numa reunião, não vou dizer despretensiosa, porque tinha um foco lá a reunião, certo? Eu falei assim, poxa, Arthur, eu tenho umas ideias aqui de conhecer algumas unidades e tudo mais, enfim, né? Sair um pouquinho aqui do eixo São Paulo, enfim. E aí você veio com essa grata surpresa aí do Uruguai. Lembra disso, Arthur? Totalmente. Lembro como se fosse ontem, e foi completamente despretensioso. Que eu tinha acabado de viver uma experiência no Uruguai, tinha acabado de voltar de lá, e por conhecer também um pouco, ter a oportunidade de ter conhecido a estrutura ali do Uruguai, o interior do Uruguai também, não só Montevidéu, cada vez que eu estive lá eu saí mais encantado e fui me aprofundando mais sobre isso. Então, eu acho que assim como para mim foi muito especial conhecer, quanto mais pessoas, adultos e jovens, pudessem viver isso, ia ser especial tanto quanto. Putz, legal. Aí ele conversou comigo, tava na reunião eu, você, o Andrés... E o Aguirre e a Carol. O Aguirre e a Carol. Acho que foi isso. Isso, aí você levantou a bola do Uruguai, daí a gente falou, poxa, será? E tal, legal, você tava com brilho nos olhos ali falando do Uruguai e tudo. Aí eu levei o papo pro nosso mentor, Carlos Alberto de Simone. E aí, de Simone, o que você achou no primeiro momento aí da ideia? Como é que foi? Vocês estão tudo louco, na verdade. Porra, fazer uma viagem pro Uruguai, tá difícil fazer as coisas aqui. Vamos pro Uruguai, não vão, vai ser difícil e tudo mais.
Aí, depois que a gente entendeu qual que seria o projeto, a ideia da coisa, proporcionar mais, além da parte esportiva, que é importante, sem dúvida nenhuma, que acaba, nós estamos falando aqui do basquetebol, e isso acaba sendo importante você vivenciar o esporte em outras áreas, em outros locais, assim por diante. Mas além da parte esportiva, o Bandeirantes também tem esse detalhe da parte social que a escola consegue propiciar para os alunos. Verdade. A parte cultural em outros países, assim por diante. Daí que veio realmente não a ideia, né, mas a expectativa de falar, poxa, é uma coisa que, mesmo parecendo ser difícil no início, vai agregar bastante a quem estiver lá participando. Eles vão poder ter a situação do esporte, vão ter a parte da cultura. O Bandeirantes tem também um viés importante na área do espanhol e tudo mais, então e a gente tem poucas oportunidades de sair com os alunos aqui na América do Sul. Eu não lembro se o Bandeirantes já teve outro tipo de viagem assim com alunos para a América do Sul. Não sei, Paulão, se precisasse realmente já... Esportiva? Esportiva com certeza não. Mas mesmo assim, é aquilo que nós estamos falando, agregar as duas coisas. E aí que falamos, não, vamos fazer, vamos ver como é que vai ser a viabilização disso. E aí aos poucos fomos, né, aparando as ideias, melhorando as coisas e acabou dando certo. E o retorno de tudo isso foi realmente muito legal, tanto que a gente está aqui hoje fazendo esse Bandcast aí, o primeiro Bandcast com esse tema. Mas, ó, se eu posso voltar um pouquinho na história, se me permitem aqui quebrar um pouquinho o protocolo. Eu nunca esqueci da nossa primeira reunião lá em 2018, quando eu fui apresentar o programa da NBA. Foi uma das primeiras reuniões que eu fiz na vida em nome da NBA. Óbvio que tinha insegurança, tinha tudo muito novo, era mais um PowerPoint desenhado do que qualquer prática de basquete que pudesse imaginar. E eu, como vim do interior, não cresci, não nasci, não cresci na capital, eu sempre ouvi falar do Band como uma das grandes escolas do país, como uma referência em educação, em aprovação e também na parte esportiva desde sempre. Eu cresci ouvindo isso. Então, para mim, ali era uma responsabilidade muito grande e aquilo me marcou da forma com que vocês apresentaram a força do Band, a representatividade do Band em todos os quesitos, né? Não é só na parte educacional, que isso dispensa apresentação, mas no esporte também, a seriedade equilibrada para os dois lados. E isso eu carrego comigo até hoje, por isso que quando você levantou essa bola aí, eu precisei terminar a ponte aérea ali, ó. Legal. Isso é verdade. É importante essa fala que você, né, teve aí sobre o início dessa nossa parceria que nós temos com vocês aí, já vão agora 5 anos. Vai fazer 5 anos. 5 anos. E as coisas estão evoluindo. Então, num primeiro momento foi uma coisa mais, né, bem... Totalmente embrionária. E aí, aos poucos, as coisas estão evoluindo, cada vez tendo mais opções. Então, está sendo realmente muito bom É uma coisa que a escola sempre questiona. Pô, De Simone, vale a pena o investimento que vocês têm? Vale a pena o gasto que está tendo a escola? Vale a pena os professores estarem, né, tendo algumas coisas a cumprir, assim por diante? Enfim, e tem valido muito a pena, agora mais ainda, né? Porque está tendo essa situação da parte cultural também sendo agregada com o projeto. E aí cada vez mais, né? Nossa ideia... Aquele projeto inicial de conhecer todas as unidades, agora ficou talvez um pouco mais complicado, porque são 205. Eram 32, né? Eram 32 no primeiro 32, ano. A meta era ter 100 escolas em 5 anos. Contando os 2 de pandemia, hoje são 205. 205 no Brasil. No Brasil, sendo 22 estados, 12 mil alunos. E no Uruguai agora partindo para a 5ª unidade e crescendo mais lá um pouquinho. Já que você falou 2018, eu lembro que você falou na época que tinham 13 unidades e o Bandeirantes ia ser uma 4ª. Isso. E na época... A gente foi entre as 3. A reunião, acho que foi a 2ª, 3ª reunião que eu fiz na vida. E aí, enfim, aí você falou, pô, a ideia é essa, nós estamos começando agora, a gente já falou com tal unidade, vocês vão ser uma dessas 4, e aí foi. Tá legal. Muito, muito bacana, o desafio é enorme. Mas é o que eu sempre falo, aprendendo, né, por eu não ter esse histórico do basquete, apesar de ter vivido como criança boa parte, mas como fã, até pelos meus tios, enfim, que me criaram, a vivência, o amor pelo basquete, eu sempre falei que dentro da quadra eu não vou dar palpite, eu não vou falar nada disso. A NBA fala e vocês têm líderes que conduzem isso com maestria. Paulão, Carol, Juninho. Sem dúvida. Toda essa equipe é muito
muito profissional. A NBA não vai transformar isso. Não é esse o propósito. O nosso objetivo é que a gente consiga, através dessa plataforma, da amplitude, naquela época eram 3 países, hoje já são 14 países no mundo. Hoje já se fala de agendas globais acontecendo do programa, então tem muita coisa grande para acontecer. Então nosso propósito é olhar para fora da quadra e falar como é que a gente entrega mais experiência. Legal. E se for experiência puramente como basquete, em algum momento ele vai perder tração. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de vivências diferentes, talvez isso seja a grande estratégia para que todo mundo se sinta acolhido, né? Independente de nível de performance também, que é outra preocupação que a gente tem. Fundamental. É isso. Não, muito legal. E os 14 países que estão? Aí você vai me apertar, hein? Vamos lá. Uruguai, Brasil, vou subindo aqui. República Dominicana, México, Índia, Grécia, Turquia, Itália... China, Austrália lançou agora, acabou de lançar. Na África. A Espanha vai abrir, a África ainda não. A Espanha tá para abrir, um projeto muito legal. A Argentina tá não vai, com uma negociação também bacana por lá. É que na verdade, cada país tem um projeto diferente. É isso? Cada um conduz, na verdade é isso, é tropicalizado, né? A realidade de cada país. Então, enfim, a gente, cada Think Sports de cada país, né, que são gestores diferentes, entendem a melhor forma de implantação para tentar ao máximo massificar a prática do basquete e que se torne uma grande rede global de relacionamento de basquete. Esse é o grande objetivo. Aí cada um faz do seu jeito. Boa, justo. Muito legal. Boa. Então vamos focar aí, vamos voltar à nossa viagem. Senão, amigo, não. A viagem certo? Foi longe aqui. Quem sabe é uma próxima. Acho bacana a gente pensar em Dubai. Tem Dubai? Tem Dubai, obrigado. Aí, tem Dubai. É uma que eu esqueci. Tá verdade. vendo? Dubai pode ser uma oportunidade. Aí você, Colégio Bandeirantes, Band em Dubai, Band em Tour Dubai. Ó, seria espetacular, hein, desse Simone? Vocês estão tudo louco, como eu falei. Vai que. Enfim, é isso aí. Então, voltando lá, cara, você acabou, daqui a pouco a gente vai chamar ele até aí, né? E você tem uma galera lá no Uruguai também, não tem? Tem um profissional que cuida de tudo lá para nós, algumas pessoas que a gente está trazendo para o time do Uruguai, para que também, o que eu falo, da riqueza da cultura de cada país, né, ela seja mantida. Não tem sentido a minha empresa no Brasil administrar uma operação no Uruguai com a vertical brasileira. Então a gente tem uma empresa no Uruguai, tem toda a operação lá independente. Claro que a gente otimiza partes administrativas, mas o Mariano é um ser humano singular que está com a gente. Tem uma vivência brasileira também que ajuda em todo o entendimento cultural, não só de língua. Mas que consegue traduzir com maestria como a gente implantou no Brasil e vem desenvolvendo versus a cultura uruguaia, que tem algumas diferenças significativas na sua implantação do esporte, mas que é muito positivo tanto quanto, e é bem mágico o que a gente vive lá. E eu não estive presente, mas já conheço o Mariano e o pessoal que esteve lá como se estivesse lá, porque falaram muito bem da viagem, de como foi a recepção. Ele é fera. Então, o cara é fera. No Train the Train? Não, ele vai vir pro camp. Ele vai vir pro camp e pra NBA House, para as ativações aqui do Brasil. Então, para vocês que não sabem, uma das coisas que a gente tem na NBA Basketball School é o treinamento aí dos profissionais, né? A gente tem um treinamento aí técnico, prático, enfim. Né? E a gente vai ter aí ao longo desse mês aí, nós vamos ter encontro presencial com as unidades e tudo mais. Né? E aí eu achava que o Mariano viria para cá, mas vai virar no camp. Em junho ele vai estar aqui no Brasil. E tem um camp também lá. Vai ter lá em setembro, no feriado de 7 de setembro. Que aí é ele que toca lá. Ele é o maestro dessa banda aí. Justo. Legal. Depois a gente vai bater um papo com ele, vocês vão conhecer o Mariano, vocês vão se encantar com o cara, muita gente boa. Bom, galera, é isso. Fizemos aí a introdução aí do nosso episódio. Certo? Porque daqui a pouco vai vir uma galera da pesada aqui também. O pessoal que esteve. O pessoal que esteve lá. E a cores. Exato, que vivenciou de fato essa imersão não só esportiva como cultural também lá no Uruguai. De Simone, Carlos Alberto De Simone, tem suas considerações finais. O que você achou daqui do estúdio, do Bandcast? Primeira vez que a gente faz um Bandcast com vídeo. A gente já tinha feito outros com só áudio. Só áudio, é verdade. Então, achei ótimo, achei legal.
interessantíssimo. Você achou A que você tá experiência- bonito na câmera? Não, bonito só se eu nascer de novo, na verdade. Não vai dar para ficar bonito, não vai ter condição. Mas é o que temos, vai fazer o quê? É isso aí. Foi muito interessante a participação do Bandeirantes lá nessa unidade do Uruguai, foi fora de série. A gente poder passar essa experiência que nós estamos tendo, tanto eu quanto o Arthur, em estar organizando e fazendo a coisa acontecer. E agora vocês também vão poder falar com mais detalhes de como foi a presença lá no Uruguai, junto com o grande Mariano. É isso aí. Exatamente. E aqui já fica um convite oficial para o De Simone fazer o Bandcast. Certo, De Simone? É isso aí. Beleza. Vamos que vamos? Topa essa empreitada ou não? Sim, nunca é igual o voz foguete, amigo. do Colégio É Bandeirantes. igual o foguete, tá certo? Só vai pra frente, Santos meu. da Educação Física. Sensacional. Na idade, já tá quase lá, meu amigo. Quase lá. É isso aí. É. Grande Arthur Borelli. Cara, esse daqui acho que foi o primeiro, acho que precisava começar com você, né? Obrigado. Mas acho que a gente tem muito assunto para falar da NBA Basketball School e fica o convite para você voltar outra vez aí pra gente falar do programa mais a fundo, das unidades, como que tá rolando, esse crescimento exponencial aí que tá tendo a NBA Basketball School, pegando o país inteiro, América Latina e tudo mais. Acho que vai ser legal, hein? Sem dúvida. Senão, eu só tenho a agradecer a oportunidade, a confiança desde 2018 de vocês. Isso para mim é o ponto mais importante. A gente sabe a representatividade do Band, o quanto essa marca tem valor para nós. A gente sabe da responsabilidade e também sabe do quanto vocês são pioneiros em todas essas ativações, inovações e tudo que faz o basquete transcender a quadra. Então, para nós é um prazer somar forças mesmo e já planejar o próximo aí, que tem coisas novas aí. É isso aí. Vamos em frente. Obrigado aí e eu passo a bola para a turma aí da prática. Poxa, é isso aí. Valeu. Galera, confere aí nossos próximos convidados, hein? É isso aí, nossa segunda parte aqui, com 2 convidados que vocês conhecem. É isso aí. Ela que comanda o Basca Feminino do Pré-Mirim, Carol Monteiro. Fala aí, Carol, tudo bem? Pra onde eu olho? Essa é a Carol Monteiro, olha aí. Aqui. Bom, Pode tudo ser bem. aqui, ó. Pode ser na sua frente? Boa, eu não professora? sabia. Ali. Pode ser, tem Tá, uma agora câmera eu tô aqui, tem a câmera que pega todo mundo Ah, ali. tá bom. Na verdade, você não precisa olhar para fazer lugar assim, nenhum. pode Você olha fazer pra assim. gente, estamos Tá conversando, bom, Carol. tá bom. Estamos Não, porque eu vou descontraídos dar aí, oi pro batendo um pessoal, papo. Então eu preciso dar oi pra eles. Tá Porque ela arrumou o cabelo aqui diferentão, ela quer dar. Ah, tá certo. Mas pode ficar de boa, a gente vai trocar uma ideia tranquila aí. Tá Tudo bom. bem, Carol? Agora eu já sei quem é aquela ali. Tudo bem, Carol? Tudo em ordem. Beleza? Tudo em ordem. A Carol, além de jogadora de basquete, é jogadora de beach vôlei. Não, beach vôlei não. Futevôlei, E, Beach tênis. beach tênis, corredora, ixi, etc, etc. Certo ou não? Certo. Mais alguma coisa, Carol, relevante com relação a você? Acho que não, só isso. Acho que mesmo. não. Tá bom. É isso aí. E a Carol foi a assistente técnica aí do time, fez os vídeos também, os vídeos bacanas lá na nossa viagem para o Uruguai. E temos aqui também, cara, ele que foi uma surpresa, na verdade, ele ter ido. E foi uma ótima surpresa, porque é um cara sensacional, né? Ele que cuida aí do marketing do Colégio Bandeirantes, é head de assuntos institucionais, é isso? Se eu estiver falando bobagem? Não, certo. Faixa preta de jiu-jitsu, Ricardo Aguirre. Olá. Qual câmera que eu olho? É ali. Qual microfone, cara? Eu acho que a sua é aquela É ali. isso aí, ó. Estamos aí, professor Paulo. É isso. Muito boa viagem. Vamos falar dela. É, isso aí. Estamos aqui os 3 adultos que estavam acompanhando a galera, certo? Com o apoio do Mariano. Mariano que depois a gente vai fazer umas perguntas para ele aí também, tudo mais, vai responder pra gente. Né? O Mariano que é o rapaz da Think Sports, lá que representa a NBA Basketball School lá no Uruguai. E ele acompanhou a gente em todos os momentos. Né? E é desses momentos aí que a gente vai conversar aqui. Certo, Carol? Primeiro você, foi a primeira vez que você saiu do país, Carol? Não, não foi a primeira vez. Não foi? Eu já tinha ido pra Argentina, mas foi a primeira viagem com a escola. Primeira viagem com a escola? E aí, como é que foi, Carol? Foi bem legal, assim. A gente sempre faz as viagens pro rancho, né? Nosso camp. Mas ir como um time formado, competir com outros times, né? Lá do Uruguai foi uma experiência bem legal. E ver o nível técnico de lá também
Foi bem interessante, porque a gente conseguiu jogar de igual para igual com eles, sendo escolar e eles de clube, então foi bem interessante. Isso é o mais bacana, né? Tem um nível legal, né, de lá, e a gente consegue competir com eles, foi muito bacana nesse sentido mesmo. E foi a primeira vez, a gente não tinha conversado ainda, foi a primeira vez que o colégio saiu como Bandeirantes, de fato, né? Saiu do país como Bandeirantes. Porque até então a gente saía como as empresas, né? Nossas empresas parceiras, enfim, até às vezes com pessoas de outras escolas, enfim, ou às vezes não, a gente saía como empresa e dessa vez a gente saiu como Bandeirantes. Foi isso que impulsionou aí com a gente? Isso que me fez, não. Vocês impulsionaram aí, né, você não. Mas é sério, primeira vez que o Bandeirantes sai como time mesmo para jogar. A gente faz várias viagens pelo Bandeirantes, mas nunca esportivas desse jeito. E aí, como era a primeira internacional, eu falei, vamos lá ver como funciona, porque daqui para frente toca sozinho, né? E aí a gente foi lá ver como era, e foi muito bom. Toca sozinho mais ou menos, né? Porque já acabamos de ser convidado pelo Arthur pra gente ir para Dubai. Arthur falou que vai assumir aí a viagem, vai ser uma coisa muito bacana. Vai ser bem legal. Tá certo. É isso aí. E você tinha confidenciado para mim, Aguirre, que você não fazia um tempo que não viajava mais com o aluno e tudo mais, e aí, né, você foi com a gente que achou que ia ser legal, e aí, como é que foi para você? Putz, cara, foi um prazer enorme. É muito bom viajar com o moleque, né? A gente fica jovem de novo, né? Se sente, pelo menos. E foi muito bom ver ele jogando, Quando a gente foi jogar com o Peñarol, que era o clube sub-17, o time sub-17 deles, profissional, eu falei, vamos matar os meninos aqui. Nossa. E eles estavam nervosos e foram super bem. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Muito legal mesmo. Poxa, que legal. Eu queria saber de você, então, Carol, o que você mais curtiu da viagem? Porque a gente fez uma viagem esportiva e cultural, né? A molecada treinou bastante a língua também, né? E treinaram bastante a língua espanhol, porque a gente fazia eles darem discurso pro time adversário, pros técnicos, enfim, em restaurante. Isso foi muito bacana, né? Pelo menos pra mim me marcou. E pra você, o que foi legal, assim, meu? Pra mim, obviamente, a parte dos jogos, mas, poder conhecer mais lá do Uruguai mesmo e ver como eles são um povo muito receptivos. Eles são muito abertos, assim, a receber as pessoas. É bem legal, muito parecido, assim, com a gente também. Achei bem legal isso. E uma coisa que eu gostei muito foi o museu que a gente foi, cara. Foi bem legal. Eu não sou... o Museu dos Andes. Eu não sou aquela pessoa que vou muito a museus, essas coisas, mas quando tem... Esse foi muito legal, apesar porque é uma história real, então acho que acaba marcando bastante e aquilo me marcou. Inclusive, quando eu postei, a mãe de uma aluna minha falou que tinha o livro da história, me emprestou o livro, eu li sobre isso, então foi bem legal. Acho que essa parte me marcou bastante, o Museu dos Andes. Tirando toda a parte esportiva, óbvio. É a cultura, o esporte junto, né, cara? Exato. Tá, mas foi legal mesmo, porque a gente vê... E como era um time de rugby, para eles que era um time também, estavam fora de casa, ver a superação dos caras, de conseguir sobreviver, acho que foi eles gostaram aí da história. Foi pesado, mas foi legal, né? Foi, não, o que me marcou foi aquela palestra também inicial, porque daí quando você conversa com o cara ali antes de você entrar no museu, né? Você já entra no museu com outros olhos. Porque se você chegar no museu lá, é super modesto, é uma casa ali, ok, tem umas peças e tudo mais. Mas quando o cara coloca você na cena, né? Eu acho que isso fica, mais impressionante ainda, né? Quando ele fez o fechamento lá, que cada um tem um antes dentro de você... E de superação de todo dia, que a ideia não era você sair dali com um pensamento assim, com ideias negativas, de que foi uma tragédia. Não, é de superação, de tudo que eles fizeram para sair de lá e tudo mais. Bem legal. Isso foi bem legal, gostei bastante. Muito bem levantado esse ponto aí, Carol, foi legal mesmo. Foi muito bom mesmo. E você, Aguirre, tem algo que para você foi significativo? Eu acho que a gente conseguiu encaixar algumas coisas, né? A gente foi pra Punta e foi ver o Casa Pueblo. Punta também foi legal. Um lugar super bacana e tal, do Vilaró. E aí os moleques falam assim, já deu, né? Estamos aqui, não tem muito o que ver. Quando a gente foi no Andes e descobriu que era o filho do cara que tava no acidente, eles fizeram o link, falaram,
pô, ainda bem que vocês levaram a gente lá, porque agora a gente conseguiu entender. Então, acho que essas conexões fora o jogo, acho que foi muito bacana. Que é o que a gente sempre busca nas viagens que a gente faz. A gente faz as internacionais para conhecer a faculdade, mas no contratempo a gente vai conhecendo o lugar que a gente está. Então, vai no museu, vai conhecendo as coisas. A gente vai no Museu Dali, por exemplo, em São Petersburgo, que é fantástico, leva os pequenininhos para ver. Então, acho que essa história aí da arte do esporte junto deu certo. Putz, cara, a gente faz muita viagem no Band, né? Faz. A gente tá contando história de uma, se a gente for contar de todas que a gente faz a aqui. A gente vai passar. Até amanhã aqui. Tá doido? Vão cobrar dobrado o podcast da gente. E tem coisa pra falar. Putz, mas bacana, assim. E da molecada, tem algo que te chamou a atenção dos meninos, assim, Carol? Meninos. A surpresa, assim, de você ver que alguns são muito tímidos e na viagem eles acabaram se soltando. Não sei se é porque era um pouquinho mais fechado, eram só 12 meninos, era o grupo inteiro sempre junto, não era aquele grupo grande, então me surpreendeu mesmo, assim, a postura de alguns que estão muito tímidos nos treinos e lá se soltaram, conversaram, que é uma coisa muito legal da gente estar próximo deles. Eu acho que essa proximidade com o seu time é muito importante. A gente se encontra 2 vezes aqui, vocês ainda dão aula para eles, alguns, né? Então você passar 4 dias 100% do tempo junto com eles traz uma proximidade muito legal como time mesmo, como grupo. Então, acho que isso foi bem legal pro time, né? É intenso, né? Você passa 4 dias lá, parece que você... Nossa, parece que a gente fez uma viagem de 15 dias, de tanta coisa que a gente fez. Parece que foram 15 dias, foram 4. E aí, Agui, você trouxe algo importante pra você? Não só do jogo, que você achou, que bacana. Primeiro, eu acho que dar experiência para os mais jovens de viver coisas diferentes é muito legal, né? Então, quando a gente foi jogar esqueci o nome da cidade que a gente foi, mas que o cara fez uma parrilhada pra gente... Sim. No jogo, do jeito que eles fazem lá. É um negócio que não existe restaurante que vai fazer aquilo, entendeu? Assim, a gente ter sentado com eles, fazer um almoço pra gente, de um jeito bem típico dos caras, assim, é uma experiência que não dá pra comprar. Colônia Vete. Foi no Plaza. Foi no Plaza. Foi Os muito caras legal. fazer aquilo pra gente, não tem, vou comprar um negócio dele, não tem. Só vai viver ali aquela vez e acho que essas coisas que valem aí a viagem. legal. Exatamente. E nesse aspecto os caras são muito receptivos, né? São. Poxa, eu lembro da Colônia Helvética, uma coisa que me marcou também, é que a gente vai contando, vai vindo as memórias, né? E a gente chegou, assim que a gente chegou no ginásio, né? Vocês vão lembrar, lógico, começou a chegar, tava chovendo, aí tava vazio, não tinha ninguém, o ginásio era pequeno, tudo, mas enfim. Mas aí a galera começou a chegar a família, cada um com a sua cuia, a gente até ganhou uma cuia. Aí, uma cuia do De Band, lá, né? Aí, ó. Aí, ó, que os caras deram pra gente, deixa eu ver. Mostra na câmera. Aqui, ó, deu pra ver aí? Escrito? Ih, acho que não. Mas tá escrito, confia que tá... Esporte, NB Basketball School. É isso aí. E a galera, né, que isso aí é tradicional pra eles lá, enfim, cada família chegando com a sua cuia lá. Isso é um negócio legal da gente falar, né? Todo mundo lá anda com a garrafinha térmica de água quente pra fazer, hein? Eles nascem Gente, assim, já. esquece o celular, mas não esquece a garrafinha térmica. É isso. Exatamente. Todo canto que a gente ia, inclusive o Mariano, É o cara da garrafinha Stanley. da garrafinha Stanley, é isso aí. Ô Mariano, daqui a pouco nós vamos bater um papo, hein, Mariano? Ai, meu, é isso aí. Então, poxa, acabando esse bloco, pode chamar assim, diretor de bloco? Pode chamar. Então, beleza, vamos chamar de bloco então. Encerrando o bloco com nossos 2 convidados, queria que vocês dessem as considerações finais. Professor, Pode ir. Pode você, vai, pode você. não, acho que a viagem foi muito legal mesmo. Acho que tem que ter mais disso agora. Feita pelo Band, porque, primeiro, dá uma segurança para o pai, a gente tá lá. Sim. É tudo muito organizado. Assim, para quem não sabe, quando a gente sai é plano de saúde, a gente olha o hotel, a gente faz uma viagem prévia, tem todo um preparo aí. Puxando a sardinha para o lado do colégio agora, a gente teremos várias viagens esse ano, então já fiquem atentos aí. E acho que é isso, esperando a próxima de esportes para a gente ajudar a organizar.
E quando a gente fala várias, são várias mesmo. São várias mesmo. Literalmente. Tem várias. trilha, tem viagem pra fora, tem física na Disney, tem Califórnia, conhecendo as Cananéia. faculdades, tem Cananéia, tem Iotim, que mais? Vai ter um monte. Brasília. Tem o Pico campos esportivos. Campo Esportivo Pico das Agulhas Negras, vai ter o do futebol do Dutra agora, então do Thiago. Gotia Cup, Gotia que Cup. é do futebol, Partilhe Cup, que é Do handball. aí tem o basquete em Orlando também. Então temos muitas coisas aí. Vai. É isso aí, esperamos vocês. Legal. Carol Zitia, Agora falando do basquete, então as próximas viagens de pode falar basquete o que você quiser, não precisa ser só do basquete. Do basquete, Falar né? da sua Fala vida. das Se abra. viagens, das viagens. Fale mais sobre isso. Deixar as viagens das próximas que a gente tenha, principalmente agora as meninas, né? A gente tá tentando pensar em algumas coisas específicas aí que envolvam o feminino, né? Então, Pô, isso é legal, hein, Carol? Fazer a viagem do time feminino ia ser muito bacana. Ia ser demais. Ia ser demais. então. Meninas, estamos aqui convocando vocês. Nós vamos montar uma viagem para vocês nesse estilo, Neste dia. nesse dia. É isso aí. Boa. Então é isso. Então eu espero tanto as meninas quanto os meninos nas próximas viagens. É isso. Ficou mais motivada depois da viagem? Muito. E ainda foi uma sequência, porque foi Uruguai e depois eu fui para Orlando ainda. Então foi logo. Tá certo. Tem que... Tá viajada, hein? Caramba. Imagina. É isso aí. É, Muito bom. Beleza, galera? Um abraço e daqui a pouco vai sentar aqui. Ai, eu vou deixar. Aí senta que lá vem história. Aí senta que lá vem história que os meninos vêm fervendo. é isso. Muito bom. É isso aí, nossos dois últimos convidados fechando o nosso bloco aí, nosso Bandcast. Olha lá, que beleza, hein? O primeiro episódio Bandcast. O senhor pode parar de vir pra frente e voltar? O diretor já chamou a atenção do senhor duas vezes. Você falou pra ler. Você pode dar uma segurada? É pra ler quem tá em casa, não o senhor ler. Pronto, agora eu consegui ler. Você já leu, tá bom então. Fechado. O nosso Bandcast, né, falando do Band Tour, da nossa viagem para o Uruguai, né, a gente conversou aqui anteriormente, aí você que estava ligado aí com o Arthur Borelli, com o De Simone, com a Gui, com a Carol, e agora essas duas figuras aqui, nossos alunos do colégio, que agora estão no 3º ano, que ano passado foram com a gente para lá, certo ou não? Fomos para o Uruguai, nossa sede em Montevidéu, e aí? Primeiro, vou apresentar os caras, certo, diretor? Beleza, muito bom. Do meu lado direito, temos ele, Matheus Pereira. E aí, Matheus, tudo certo com você, Matheus? Tudo certo, Paulo, e com você? Tá ótimo, você tá um pouco nervoso. Relaxa, meu, relaxa, fica tranquilo. O senhor é um cara descolado, tranquilo, fala bem. Pode ficar numa boa aí que a gente vai bater um papo descontraído, certo ou não? Beleza. Quer uma água? Tô tranquilo. Então tá bom. E do meu lado esquerdo nós temos ele, Eduardo Mello. E aí, Dudu? E aí, certo? Paulão? Tranquilo, Paulo? Tranquilo, e você? Tranquilo, muito Fala obrigado. só. Ei, Paulo, É, né? Paulão, Não, é tranquilo, beleza, Paulo. pô, Paulo, né? Paulão, tranquilo, Tá ligado, Paulo. né? Tranquilo, Tá Paulo. certo. Beleza. Molecada, então é o seguinte, a gente conversou aí um pouco da viagem, relembramos algumas histórias aí com a Carol e com a Guirre também, né? Pô, a gente viveu 4 dias lá e parece que a viagem foram uns 15, 30 dias, né? A gente viveu muita coisa lá, nossos dias eram Verdade. super intensos, né? A gente fez muita atividade durante o dia, visitar museu, jogar futebol, ir pra praia, Casa Pueblo. Museu dos Verdes. Pueblo. É isso aí. Eu queria saber, primeiro vamos do Matheus, mas fica à vontade também, Dudu. Fechou. O que te marcou mais na viagem, no geral? O que me marcou foi assim, aqui a mistura entre, por exemplo, basquete e tipo a gente junto com um time como uma família viajando pra todo lugar. A gente tava visitando um lugar, um museu, alguma coisa, a gente tinha que sair correndo direto porque tinha jogo e depois já ia jantar todo mundo junto, brigava dentro da quadra, mas depois dormia junto, era FIFA, É isso. todo mundo era amigo. Um e fifinho, hein? marcou muito isso e aumentou o entrosamento, mas a amizade dentro do time. 100%. Legal. E você, Dudu? Pra mim, né, foi os jogos. É obviamente que os dele também tudo que ele falou tá certo. Mas os jogos, pô, foram incríveis. A gente teve a oportunidade de jogar com um time que tá lá há muito tempo. Teve
aquele time que era novo, né, na NBA Basketball School, que a gente foi, que tinha um... Foque. o Enfoque, foi da hora pra caramba lá, contra o Penharol, né? Penharol foi o Penharol, último, último do jogo, ginásio lá. da hora pra caramba, da hora. Mas foram jogos mesmo, entender o basquete, né, de diferentes lugares e realmente aproveitar, também tá com os amigos, no ônibus também, indo pro lugar, dormindo, acordando junto, e foi animal, foi da hora. É legal, né? A gente com a Carol e com a Guirre aqui, a gente falou mais da parte cultural, né, do que propriamente dos jogos. É legal ter a visão de Não, vocês e sim. tá tudo certo, não tem problema. Cada um curtiu uma coisa e tudo mais, né? O Aguirre até lembrou, quando a gente foi lá no Plaza, lá na Colônia Helvétia, né, no Clube Plaza, putz, como é que ele chama lá, o dono do restaurante que fez o almoço pra gente? Não lembro, Ai, sempre fui falar espanhol com ele, né? Exatamente. Não vou lembrar. Pô, foi muito bacana. Você Não vou queria relembrar o seu discurso final lá? Não, obrigado. Vou abster dessa. Professora Rossi, atenção aí, vai, Dudu. Só o final do discurso. Eu não lembro o que eu falei, eu não lembro. você Não lembra, lembro. Fazer esse almoço Não lembro. especial. Isso. Obrigado pela acolhida. Fala aí. Não, é desayuno, né? Não lembro. Desayuno o quê? O que é desayuno? Professora Rose aí. Eu não lembro. Um salve pra professora Rose aí. Valeu. Não, pelo menos você manda um salve em espanhol, né? Salve. Mas vai falando. Sei lá. Ai, é isso. Vamos tentar lembrar então, mais ou menos o dia a dia, de a gente fazer um retrospecto do que rolou. Fechou. O que vocês acham? Que tem muita coisa Pode ser, bacana. da hora. Desde o primeiro dia, nas nossas histórias na van e tudo mais, chegada lá e tudo, e a nossa reunião final. Vocês lembram da reunião final? Teve um cara que deu um show aí depois, hein? Falando de cada um. Lembra disso ou não, Dudu? Lembro. Hein, será que Bom. o cara vai... Você não lembrou o seu? Será que ele não vai lembrar o discurso dele também? Ó, não sei não, hein, mas... Vai saber, né? Cada um vai ser difícil. Tá o certo. discurso final No foi primeiro engraçado. dia nós fomos... Casa Pueblo. Não foi Casa Pleba o primeiro dia. O primeiro dia foi onde? Eu não lembro. Primeiro dia a gente chegou. A gente chegou a gente bem foi no tarde. Náutico. Mas a gente chegou bem tarde, não foi? Não, Que a gente chegou atrasou. tarde, tal, fomos no shopping, Aí a gente a gente teve jantou, jogo... voltou, o dia seguinte a gente foi no Náutico. Pra Ponta do Leste. Isso. No dia seguinte a gente foi pra Ponta do Ah, Leste. Não, a gente não. foi na Ponta del Este, fomos pra Ponta del Este, tem Conhecemos. razão. Isso. Voltamos, fomos pra Jogamos com o Casa Náutico. Pueblo, Ponta del Este, voltamos, jogamos com o Náutico. Foi da hora o jogo com o Náutico. Foi legal, Foi da né? hora. Perdemos no buzzer, aquele buzzerzinho, né? A gente vai ver se tem o vídeo aí pra Foi postar, o maligno, cara, né? aquele grandão, né? Pior Tem que a bola o- dos três, né? O Diego lá, quase deu na um zona toco morta. lá, o Diego Eu quase quase deu pegou um a bola. toco. O Diego quase deu, ele falou que raspou no dedo. Então. Mas o cara meteu a bola ali no final. Poxa, a gente ganhando de 2 pontos. Mas tá bom, tá tudo certo. Mano. Aí voltamos, fomos jantar de novo, Uhum. certo? Aí o dia seguinte fomos para Level Vetia. Colônia Helvétia. Foi isso, né? No banco. No banquinho lá, lembra do banco? No banquinho. No banquinho, o banquinho. A foto no banquinho? A foto no banquinho. Foto no banquinho. Ele Tem ficou uma todo foto feliz, bacana né? aí no banquinho. Vamos colocar aí, hein, diretor, essa foto do banquinho, hein? Vou mandar pra você na entrada da cidade ali. Então, pô, tinha um banco da cidade assim, bacana, tinha uma árvore com os brasões, né? Então, pra você entender, todas as casas lá, elas têm os brasões na porta das famílias. Uhum. E na entrada da cidade tem uma árvore de metal lá, pendurada a todos os brasões de todas as famílias ali. Era uma colônia suíça e alemã, né? É. É isso, pô, a cidade bem bonitinha. Muito legal. E foi lá que nós comemos aí o O Churras. churras da nossa família. churras. Churras do amigão lá. Não Churras lembro da- o nome dele. Putz, cara, eu vou lembrar e vou colocar aí no Teve vídeo. até a sinuca. Você jogou a sinuca Eu lá? joguei sinuca com tejada. É verdade, Tejadinha, Jogou sinuca. o especialista em perfumes. Nossa. O especialista em perfumes. Cara, ele manja. Cara, Eu arrastou. nunca conheci ninguém que sabe tanto de perfume que nem ele. É verdade, eu fiquei Não é. impressionado também. Ele falando de perfume, poxa, eu fiquei impressionado de verdade. Esse aí é mais amadeirado, com laranja, tem durabilidade aproximada de 8 horas. Não, Cara, ele fala até da fala uma fixação, né, cara? Tudo. Ele manjava, ele manjava. É impressionante. Cara, aí. Muito legal. E cada um com uma característica, né? A gente tinha um grupo É. muito bacana lá, Era né? engraçado, mano. engraçado Era engraçado. mesmo, Foi muito bem legal. diferente, né? As pessoas que foram. É isso. E dos museus? O que vocês têm para falar dos museus? Vocês gostaram do museu? Não? Ah, experiências, né? Deixar meio branco, né? Acho que é Mentira. legal pra gente conhecer a cultura Cultura, deles. Apesar de não ser uma coisa que a gente tá, tipo, próximo, é legal a gente ir lá e ver tudo que tem. Conhecer uma vez, primeira vez que 90% ia.
Então, legal conhecer, saber como que é. Não, ninguém O Uruguai tá tão perto aqui, um país tão bacana, tão Foi a bonito, primeira tão vez, cheio de... Eu já tinha ido uma vez pra aquele Montevidéu, museu lá do avião, né? dos Dos Andes. Andes, foi. Museu dos Andes. Esse foi legal. Viram? Esse foi legal. Bem legal. É. O que que Você até ficou falando. mais? O que Você que até mais ficou. curtiu? O que eu mais curti foi você mentindo pra mim, falando que o cara tinha sobrevivido no acidente lá. Você deu o maior caô pra cima Mas de mim. então, eu vou falar um negócio pra você, cara. Vocês prestaram atenção no que ele falou, Sim. né? E, putz, pra mim o cara... Poxa, posso estar falando bobagem, mas pra mim o cara é um dos sobreviventes lá. Ah, Fiquei pode com essa ser. impressão, porque ele, quando eu tava conversando com vocês, ele falou umas 2 vezes. Porque ele, assim, ele contou detalhe, né? Da queda do avião, como eles ficaram, de um encostado no outro e tal. E umas 2 vezes ele falou assim: porque nós não conseguíamos fazer tal Sim, coisa. é. Porque nós não conseguíamos tal. Né? Depois, acho que ele ficou olhando a gente prestar atenção, assim, né? Quando ele falava esse nós não conseguimos, ele falou assim: não, porque eles faziam isso, eles faziam aquilo, sabe? Sim. Então. É um mistério. Não, ele contou com uma riqueza tão grande de detalhe, né? O cara do olho, Então, do olho. Poxa, né? Conta a história do olho aí. que tinha um dos sobreviventes que era cego de um olho e tinha um olho de vidro. Aí pra fazer graça, assim, pra meio que distrair do problema, eles chegavam, faziam assim pra ver se do cara, por trás do cara pra ver se ele seguia. Pra ver se o olho seguia o dedo. Não, pra ver se fazia assim, ele tinha alguma reação, não foi isso? Pra ver se. Só que aí achavam que era no olho de vidro que faziam. Aí quando eles chegaram em casa, todo mundo, tem uma coisa pra contar pra vocês. O olho de vidro era o outro. Ele fingia que o olho de vidro era aquele só pra ter aquele distrair. momento de distração, verdade. Isso foi muito legal, isso me marcou também. Então, essa riqueza de detalhes com que o cara contava, eu de fato eu fiquei com uma pulga atrás da orelha ali. Depois eu fui perguntar pra ele e falou: não sou. Também é que é difícil, né? Perante toda a situação. É difícil falar também, né? Vocês que não Aquele cara conhecem a falava história. todas as línguas. Então, né? Impressionante. Então, vocês que não conhecem a história aí, poxa, o Museu dos Andes, tem um livro também que fala disso, eu não sei o nome do livro, a gente pode ver, mas que conta a história dos Andes, do avião com o time de rugby que caiu Nos Andes? nos Andes, nos da Cordilheira Andes. dos Andes. Exatamente. Muito bom. E de lá, mais alguma coisa? Vocês não têm histórias? Conta do Fifinha, né? Fifinha? O que rolou, Fifinha? Não, é que assim, antes de contar toda a história, eu gostaria de saber da perspectiva do professor Paulo, que teve uma noite, assim, depois de um jantar, os colegas de time se reuniram pra jogar um FIFA, Certo, numa gincana, compartilhar histórias, certo. e do nada aparece o professor Paulo, muito bravo, e manda todos descerem aos seus quartos e irem dormir. Por que será, né? Onde? Tava Por que suave. será? Vocês estavam suave? Eu estava suave, tranquilo no meu quarto, numa boa, eis que toca o telefone do quarto, certo? Pois é. Era a gerente do hotel falando assim: o quarto 702 está fazendo muito barulho e atrapalhando os demais hóspedes do andar de baixo e do mesmo andar. Eita! Exatamente. Aí me dirigi até o quarto de vocês, conversei de maneira extremamente educada e tranquila com vocês. Com certeza. Pessoal, vamos cada um pro seu quarto, dá aquela segurada, vamos descansar porque amanhã temos jogo, não foi assim? Foi. Foi assim. Ou não foi? Foi. Não, foi exatamente. Foi assim mesmo. Foi isso que aconteceu. Certo ou não? E vocês estavam jogando fifinha lá, numa boa. Jogando FIFA numa boa, um truco, Trucozinho. Tá certo. se reunindo. Porque, nos primeiros jogos eu senti que faltou um pouco de entrosamento. Então nada melhor do que fazer uma reunião Justo. pra aumentar. Porque, uma frase sua, Paulo Godoy 2022. Se um cara que você conhece fora da quadra faz muito por você fora, imagina dentro. Dentro ele se mata por você. Aí, tá vendo? Viu? Você falou isso mesmo? Em algum momento eu devo ter falado. Entendi. Já bom. Eu memorizo suas frases. Tá bom. Eu Em memorizo. algum momento eu devo ter falado Memorizo sim. e anoto. E o futebol? Quem que tava no meu time? Eu tava no time
É, O do contrário. Mariano? né? Mariano. Time- Vocês dois estão no time do Mariano? Ué, você tá perdendo, né? Tomando uma massa. Não, Sim, não, sim. senhor. Nossa, Sim. que eu joguei naquele Ganhei do futebol, eu time do nunca joguei um jogo Maridona. de basquete. Não. Estamos no time do Maridona. Ô, vocês escolheram um lugarzinho, hein? Lembra que tinha umas bolinhas com espinho, meu? Você lembra disso? No Eu pé? tirei espinho por um. Nossa, meu, vocês escolheram o pior lugar possível. Lembra o pra jogar. Aguirre caindo, meu. Pô, eu não sabia. O Aguirre, a gente comentou lá, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Né? Sim. Cara lutador, tal, não sei o que. Pô, pra um cara ser faixa preta, meu, é complicado ser faixa preta, né? Enfim, e ele... Eu não sei se ele tem algum problema no fêmur, que ele não consegue estender a perna, meu. Aí ele foi dominar a bola. Putz, a bola veio alta. Duro. Pô, diretor, você tem que ver, cara. Que show que foi. Ele foi dominar a bola, ele levantou a perna, mas ele tomou um capote de costas, cara. Ô, pô, Aguirre, você não tá mais aqui, desculpa, cara, mas eu tinha que contar essa. Mas ele tomou um capote, putz, coisa. Daí foi todo mundo, ei, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas ele parou de jogar depois, não foi? Não conseguiu voltar. Ele continuou, cara. Continuou. Finalzinho ele saiu, então. que eu lembro. Continuou. Ah, ele cansou, né? Ah, cansou. É, só ficaram os jovens até o final. Certo ou não? Incluindo você. Exatamente. E aí, pô, jogamos aquele futebol maneiro. Aí, a última noite, a gente fez aquela reunião de fechamento. A reuniãozinha de fechamento. Certo? Te lembra alguma coisa, Dudu? Ah, Fechamento? Lembro desse aqui falando, né? Não, eu lembro que eu ri muito. Eu lembro que aquela reunião eu ri pra caramba. Ó, eu lembro do discurso do dedo. Do dedo eu lembro. Eu lembro do Marcel. Que ele falou 2 palavras, não, Marcel, não foi? Ele agradeceu, falou tchau e foi. O que mais eu lembro? Massal. Nossa, no Massal foi engraçado. E foi você, né, que falou de 1 por 1 também, não foi? Un placer estar acá con usted. La país está excelente, muy bueno. Es muy bueno estar representando o Brasil acá y poder jugar contra ustedes. Y ainda receber una derrota perfecta. Parabéns, agradeço. Ah, que bonito! E o meu traje, o que vocês acharam? Não, Você quer falar do traje não, dele? o cara foi com um roupão, foi do Simpsons, não era? Do Simpsons, um negócio horroroso, mano. Pelo amor de Deus. É uma roda. Não, isso é porque de manhã, antes disso, né, na reunião, de manhã ele acordou e falou, mano, tem a reunião de fechamento, né? Já tem que começar a pensar no que eu vou falar pra cada um. Ele ficou perguntando pra mim o que ele ia falar e se você ia ficar bravo, ele tava com uma colega medo. de quarto me ajudou. Não, ajudei. Acho que foi bom, foi da hora. Criou um momento, né? Criou uma memória Você achava que era inesquecível. tão bravo assim, nesse sentido, é isso? Ah, depois de tomar aquela bronca lá no quarto, um dia antes. Marcou aquela bronquinha ali. Eu não... Também vocês extrapolaram, né, meu? Ah, mas Vocês mereciam. não pode. Ah, mas Eu queria... toda viagem. Bronca. Não, toda viagem tem que ter. Se Toda o viagem. pessoal dos quartos reclamaram tivessem na última reunião, fazer um discurso de pedido de desculpa para 1 por 1. É isso. Não, isso aí... Isso mesmo. É que assim, que o hotel era pequeno, né? Então vocês nem estavam fazendo tanto barulho, mas o hotel era pequeno, né? Sim. Talvez por causa da construção, enfim, acabou incomodando a galera, então era isso aí. Pessoal, então é o seguinte, para finalizar, o que foi a viagem para você? Se teve algum impacto significativo? Você repensou algumas coisas com relação à viagem? Faz aí seu fechamento aí. Então, a viagem em si foi... Não tem palavras para descrever, assim, para eu estar viajando, fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é jogar com vários amigos e conhecendo o lugar, fazendo tudo que você pode fazer numa viagem. Então, assim, muito legal, conhecendo o jogo deles, conhecendo várias pessoas novas e diferentes, então só teve a agregar, não tem nada para mudar, qualquer um fosse ia gostar e se todo mundo tivesse oportunidade, todo mundo ia gostar, porque foi realmente muito Então legal. você indica para a molecada mais nova que vai ter oportunidade desse ano? Super indico. Mas esse ano não é no Uruguai, não é no Paraguai esse ano? Agora cada um falou uma coisa. Viu? É Paraguai, sim. E você, Esse Dudu? ano é no México. Pra mim, Considerações, no México? vai ser no México. Que isso? Pode ser 10 Pra do mim, Dubai. O Dubai é legal, hein? É, Dubai é bom. Dubai. Pra mim, o que foi a viagem? Ah, foi... É o que ele falou, não dá pra descrever, mas foi pra mim muito legal. Essas viagens, né, não é a primeira que eu faço com o Band, né, mas sempre marca, muito bom. Desde o momento que você tá na van indo pro aeroporto até o momento que você tá voltando, é incrível, é uma experiência totalmente diferente.
sempre agrega, né? De qualquer outra coisa, não só no basquete, mas principalmente moralmente pra você. Você sempre aprende alguma coisa com as outras pessoas e é isso, né? Emoções em jogo é tudo. Esse contato que você tem de estar na quadra e também estar num quarto com uma pessoa é outra coisa. Você tem que tratar de um jeito totalmente diferente. Não pode deixar o que aconteceu em quadra depois você ficar pensando que todo jogo que alguém jogava mal, a pessoa voltava de cara fechada. Pá, e não pode deixar isso acontecer. Na van mesmo a gente já corrigia. Na van mesmo a gente já comentava, tentava deixar num clima mais tranquilo, que é difícil lidar com isso, principalmente quando você tá num grupo. Então, acho que a maior lição pra mim foi aprender, né, a lidar com isso, a lidar com as pessoas que geralmente se individualiza muito. Conviver em pra grupo. você conviver em grupo. Você sempre fala, eu joguei mal, mas às vezes não é só você que tá sentindo assim. E sempre agregar, né, junto, resolver tudo e sempre pra frente. É isso, conviver em grupo é difícil, mas é legal pra caramba. Não, é da hora pra caramba, né? É, o esporte Sim, educa. é sensacional. Cara, uma coisa que eu falo assim, o esporte, ele é muito visceral, né, cara? Sim. Então as coisas aparecem, entendeu? Você não consegue se esconder no esporte, Exato. entendeu? Se você é um cara do bem, aparece no esporte. Se você tá extremamente nervoso, aparece no esporte. Se você é um cara do mal, aparece também no esporte, né? Então, é a maneira muito bacana da gente, talvez eu como professor, os demais professores também aí que estão ouvindo, de ter essa ferramenta super importante para ajudar na molecada. Por isso que a gente fala que o esporte educa assim. Muito. E foi fantástico. E mais uma viagem aí de muito aprendizado. Posso falar por mim também que foi uma das viagens mais enriquecedoras para mim, porque, putz, eu aprendo muito, né, cara? Como Sim. o Aguirre estava falando, viajar com vocês me deixa mais jovem, mesmo sendo mais velho, né? E o que é muito bacana para nós professores é que todo ano a gente pega a mesma faixa etária. Uhum. Entendeu? A gente trabalha com a mesma faixa etária. Claro que com o tempo vocês vão mudando, o jeito e tudo mais, tem gíria que muda, não só isso, a maneira de um tratar o outro e tudo mais, mas a gente está todo ano um ano mais velho. Né? E isso para mim, cara, é uma maneira de me sentir jovem sempre. Então, putz, para mim é muito bacana também viajar com vocês. Foi demais, foi sensacional, né? Acho que o grupo todo que foi fantástico, né? E vocês vieram representar muito bem aí os caras. São dois moleques sensacionais. E é isso. Certo ou não? Alguém que for falar mais alguma coisa? Não? Fechou? Fechou. Quer mandar um beijo pra mãe, pro pai? Um beijinho pra mamãe, papai, Beijo irmã, pra minha né? mãe. Beijinho. Beijo. Isso aí, sempre, né? Quer falar o nome? Pode falar o nome. Hã? Pode falar o Não nome. vou falar não pra não ficar chato. Fala o nome do seu pai agora, Que cara. isso, você Fala, conhece meu fala. pai. Então, por isso mesmo. Você vai ter que falar também, hein? Lógico, Fechou. com Então, certeza, um beijo perfeitamente. pra Márcia, José, Marina, minha irmã também. Kátia, É isso. Ricardo, Tico, Teco. Sabe que tem dois gatos chamados Teco, Tico e Teco? mano. Mandou um abraço pro gato, cara. É lógico. É isso aí. Galera, senhoras e senhores, vamos agora falar com ele, o homem, a lenda, o cara do Uruguai, certo ou não? E que sem ele, nada disso teria acontecido. Que me perdoe Arthur Borelli, certo ou não? O homem da Think Sports Uruguai. Beleza? O cara que nos recepcionou, que foi nosso anfitrião, né? Foi nosso guia turístico. Mas foi tudo lá, né, Carol? Foi tudo. E o dono da garrafinha mais inseparável lá. Exatamente. Não desgrudava daquela garrafa. Cara. Senhoras e senhores, eu não sei nem pra onde olha. Se eu olho pra cá, eu fico de costas pra você. Você olha ali. Tá tudo Olha pra certo. aí, É isso aí. Com vocês, senhoras e senhores, Mariano Garim. Salva de palmas aí, Carol. Diretamente de Montevidéu, Uruguai. Fazemos um link aí direto e ao vivo com o Uruguai. E aí, Mariano, boa tarde, bom dia, como é que você tá? Bom dia, gente, tudo bom? Estranhava vocês já, hein? Suas caras. Como Muito bom. Tudo bem? Tudo jóia, Mariano, tranquilo? Muito calor. Eu acho que vocês não viveram o calor que a gente está passando agora, aqui no Uruguai. Estava mais mesmo. tranquilo. Tava mais tranquilo mesmo, rapaz, aqui tá chovendo demais, mas tá tudo certo. Mariano, primeiro é um prazer conversar com você, né? Já mando aqui um abraço apertado para Prof. Rose, que é a nossa coordenadora de espanhol, não é verdade? Que na volta da viagem aí do Uruguai, eu pleiteei uma vaga
na equipe de espanhol para dar aula, né? Eu fui barrado ali por pequenos detalhes, certo, Mariano? Mas o Mariano que é um par testemunha de da minha viagens mais aqui no performance. Uruguai você já aprova direitinho. Aí, tá vendo? Rosé, ó, ó, ó. Testemunha do nativo, hein? É isso aí. Sim. Mariano, é o Bom, pessoal, seguinte, tudo meu, bom? te bater um papo com o pessoal aqui, continuando com você, e vamos trocar ideia aí da nossa viagem, né? Da sua visão, na verdade, da gente aí, né, cara? E aí, me fala como é que foi receber a gente aí, antes de mais nada, meu. Bom, foi toda. Antes que nada, desculpe o meu português, eu vou fazer meu esforço. Se sair alguma burrada, vocês falam para mim, tá bom? Bom, não, foi uma experiência muito boa para nós, para Team Sport, fazer esse primeiro viagem internacional, digamos, da agência com o programa NBA Basket School, um programa que é novo aqui no Uruguai. A gente está nesse primeiro ano de vida contra esses 4, 5 anos que está aí no Brasil já. Mas foi uma experiência muito boa, diferente. Eu lembro quando as primeiras conversas que a gente teve do que um colégio poderia vir ao Uruguai, esses nervos que a gente começa, se a gente vai estar na altura do que vocês querem, do que os pais querem, do que meninos adolescentes querem, não que a gente muitas vezes não sabe o que eles querem, o que não querem. Eu fiquei muito surpreendido porque encontrei um grupo de meninos e professores como vocês muito bom, em qual a gente esteve muito cômodo e a gente podemos fazer tudo o que a gente planificou num princípio, porque também os meninos colaboraram, não? Isso é fundamental, cara. Eles, desde o comportamento, fora e dentro da quadra, e cada lugar que a gente visitou, eles foram um exemplo, então isso também facilita muito na hora de lograr isso, tá? Então, eu acho que isso foi muito bom, repito, para a gente foi uma experiência muito boa, para a Team Sport também fazer algo diferente nesse crescimento, e aí o Band dando o pontapé inicial conosco com essa experiência, não? Poxa, que legal, foi bacana mesmo, né? A gente tá sempre dando alguns pontapés iniciais aí com a NBA Basketball School, isso é muito legal, né? Pra Sim, gente sim. que sirva também de incentivo para outras unidades fazerem também, né? Viagem para o Uruguai é fantástica, acho que vocês vão ter um pouquinho, né? Uma pequena visão do que rolou lá e agora completando aí com o Mariano, né? Sem dúvida nenhuma, uma experiência fantástica. Mariano, pô, já falei isso para você, o tão bacana e sensacional que você é. Cara, e as viagens e as coisas que a gente fez lá, né? Principalmente as culturais, meu, foram muito bacanas, né? A gente Sim. levou, teve coisa que você sugeriu, teve coisa que a gente pediu, pô, a gente quer ir lá e tudo, né? Pô, não mediu esforços aí, né? Vocês em nos levarem, fazer as coisas e tudo mais. Mas, cara, o que primeiro dia a gente foi na Casa Pueblo, né? É isso? Foi Sim, o primeiro dia, passeio. é isso mesmo. Vocês chegaram meia-noite, o outro dia a gente só foi para Punta del Este, tá? Dizendo ela em espanhol, um lugar muito cheio de brasileiros, a cidade dos dedos, mais conhecida também, não? Sim. É uma cidade, um ponto turístico muito importante para nós e que hoje segue recebendo muitos cidadãos brasileiros que vêm passar turismo e também que vivem na cidade, não? Tem muitas pessoas que vieram do Brasil para ficar aí. E aí a gente foi à Casa Pueblo, uma casa de um pintor muito conhecido aqui no país, onde ela tem uma estrutura muito diferente, essa arquitetura de linhas retas, não é mais de curvas, de coisas naturais. E, bom, eu acho que foi uma experiência muito boa para os meninos, porque Paz Vilaró, que é o cara que construiu essa casa, tá? Onde ele também foi pai de um dos meninos que teve na tragédia dos Andes, que depois a gente foi visitar o museu dele, para os meninos terem essa ideia, não, de ver como o cara teve uma experiência de muito jovem, porque hoje, para os meninos, para a gente, é muito mais fácil viajar, não? A gente pode estar hoje aqui no Uruguai, Brasil, vai para os Estados Unidos, Europa, a Índia, mas na época que ele fez todo esse tipo de viagem para conhecer, ser ricamente culturalmente para ele, foi muito diferente, não? Desde
subir numa barcaça, não era um avião tradicional, e ele viveu essa experiência depois, ele trouxe para suas pinturas, tá? Isso, bom, foi na cidade de Maldonado, no oeste do Uruguai, tá? E aí, depois da gente estar na Casa Pueblo, a gente, que, bom, tem uma vista muito importante ao Rio da Prata, tá? A gente foi para conhecer mesmo tudo que é a cidade de Maldonado, os dedos, onde os meninos seguramente têm fotos que vocês já passaram. A gente chegou, as pessoas saíram para a gente tirar foto, a gente tirou a foto e a gente voltou a se encher de gente. Não sei se você lembra que quando a gente chegou, tinha muita gente, a gente pôde tirar foto tranquilamente, depois as pessoas voltaram a entrar. E eu acho que aí vocês viram muito brasileiro que não estava na viagem conosco, que eram pessoas que estavam aí. Parecia que você estava em praia aqui, parecia. Né? Não, isso mesmo, sim, algo incrível. E, bom, eu lembro que nesse dia vocês provaram o chivito uruguaio. Chivito uruguaio, é verdade. E vocês não tinham muita ideia de como ele era, tudo isso, que também faz parte desse tipo de viagem, não? Que os meninos, quando... Bom, como menino e qualquer pessoa adulta, não? Quando vai em outro país, a gente poder, a parte de compartilhar a cultura do que vê, da história, também da gastronomia, não? Como vocês falavam, eu chuto hoje não estou com mate, tá? Incrivelmente, porque normalmente essa hora já estou com o mate, como disse vocês, mas é importante que eles também, que isso para mim foi muito importante, eu vi como os meninos toparam provar as comidas aqui, as refeições do Uruguai, isso tá bom também, não eu tenho uma boa lembrança sobre isso, hein? Sim. Pô, conta aí, Carol. Pelo amor de Deus. Não, vamos comer, tá? Vamos comer uma comida típica daqui, vamos. Era chivito, né? Vamos pegar um lanchinho. Eu acho que foi a milanesa que para você foi a muito... milanesa? A milanesa que a gente eu acho que foi o chivito. Também pode ser, sim. E aí você falou, não, tranquilo, dá para uma pessoa. Pô, o negócio virou um prato, cara. Meu amigo, dá trabalho pro De Simone comer. Dava pra cada um pedir um, dava pra 3 e tranquilo. Nossa, eu comi metade, o Mariano comeu inteiro, cara. Inteiro, não dava. Como deve ser. A gente teve uma experiência cultural aí completa, né, meu? E é isso, pô. Você conta a história do país também pela comida, né? Nossa. Claro, legal, porque são coisas tradicionais que a gente tem, que muitas vezes a gente fala, não, que a carne uruguaia, que isso, que aquilo, então eu acho que é muito importante. Depois, nesse mesmo dia, a gente, quando pegou a volta, passou por, não sei se vocês lembram, por Piriápolis, que foi, a gente subiu no Cerro São Antônio, tá? Que aí tem uma visão muito bonita também da cidade. São, tipo, lugares turísticos que no verão estão com muitas pessoas, mas nesses dias vocês também viram que tinha muitas pessoas na volta, então eu acho que para mim também foi bem importante. E aí a gente acabou voltando à noite a Montevidéu, tarde, noite, para o jogo com o Clube Náutico. Foi a primeira experiência de jogo, eu acho, de uma equipe do Band aqui no Uruguai, não? Foi a primeira experiência, até saiu uma figurinha minha, obrigado, Mariana, que usa sempre a figurinha. Eu fiz vídeo e a Carol editou. Tá certo. Cada um com seu mérito. Tá de sacanagem. Cara, e a gente perdeu o jogo na última bola, cara. Nossa. Você lembra disso aí? Sim, lembro, sim. Hein, diretor? Ele tava ganhando o jogo de 2 pontos, faltando 5 segundos, o cara fez um passe, atravessou a quadra, o menino pegou a bola ali da zona morta, chutou, matou a bola de 3, perdemos o jogo de 1 ponto. Na última bola, no buzzer beater. Chutou, pá, acabou o jogo. Foi bom. Mas foi uma experiência demais. Também porque para os meninos também, eles ficaram com essa... Aqui no Uruguai a gente fala de sangue no olho, não? Mas tomando também como esse jogo amistoso, que não é tão amistoso, mas que também faz nessa rica comparação de cultural, não, de estar com meninos de outros países. Ao final de contas, você está em outro país, o cara que é local quer ganhar porque os caras vêm de fora e quer botar que aqui mandam eles, e os meninos que jogam de fora, eles querem ganhar, independentemente que tem também essa parte lúdica e de amistoso. Sim. Mas Brasil e Uruguai não sabem jogar amistoso. Não? Mas que amistoso não... Não, mas assim, o que foi legal é que foi extremamente respeitoso de ambas as partes. Pô, a gente chegava no ginásio, colocava a bandeira do Brasil, né, que os meninos levaram a bandeira do Brasil, colocava atrás do banco,
mas não demorava 30 segundos, tinha uma bandeira do Uruguai do outro lado e já virava Brasil-Uruguai. Foi muito legal isso, cara. Foi Mesmo, sensacional. sim. Isso deu um charme muito especial, assim, pra nossa ida, né? Essa Não, rivalidade, tá. uma rivalidade bacana, todo mundo, pô, se respeitando muito, né? O pessoal, você Sim. via na arquibancada, o pessoal torcendo, mas sorrindo, vibrando com os lances nossos também. Pô, isso Se foi os pais fantástico. entraram aí mesmo nessa rodada de estar vendo e participando e alentando aos meninos. E faz uma diferença muito importante, porque seguramente os meninos que fizeram do Uruguai, que fizeram parte desse jogo, fica a lembrança, não? Essa lembrança de ter tido essa competição com eles. E, bom, que até eles ficaram aí com a ideia de poder ir para o Brasil no futuro, tudo isso. Eu acho que isso é muito importante, não? Assim como para vocês aprender da cultura aqui do Uruguai, que às vezes é um país tão perto e a gente não sabe tanto dele, e mesmo passa para nós, tendo o Brasil tão perto, tá bem que vocês são muito mais grandes que nós, que culturalmente tem muita variedade, não? Sim. Mas é importante esse intercâmbio que a gente tem. E eu acho que foi muito bom o que aconteceu domingo, que a gente foi para a Colônia, para o oeste do Uruguai, para o outro lado, bem diferente do que a gente fez no primeiro dia. E, bom, esse domingo aí eu acho que vocês sim iam a um lugar que vocês não tinham nem visto no mapa em algum momento, né? Que é a cidade de Nueva Helvécia. Nova Helvécia, é verdade. Foi Eu já tinha ido para o Uruguai antes, né? Eu havia comentado com você. E eu tinha ido para a Colônia de Sacramento, que depois a gente até foi com os meninos conhecer, que o lugar é maravilhoso e é turístico, né? Isso Mas mesmo. Helvécia, eu não sabia que existia, né? Bom, Nova Helvécia, ela fica indo para o lado de Colônia de Sacramento, falou Paulo, mas em um momento você tem que virar, meter na rua para dentro, e aí a gente está chegando numa cidade com história suíça, não? É uma cidade que são historicamente produtora de queijo, longaniça, esse tipo de coisas, uma cidade de 10 mil habitantes. Bom, que vocês viram, era domingo, mas isso era o de toda semana, que os meninos andavam de bicicleta na rua, poucos carros, muita gente caminhando. E, bom, e aí a gente teve também um partido com uma das unidades nossas aqui no Uruguai, tá? A Plaza, que é a unidade NB Basket School, que, bom, e aí já tem parte como o programa uniu dois pontos incríveis, tanto os meninos da cidade como os pais, que receberam meninos de São Paulo, tá? Que fizeram uma longa viagem para jogar contra eles, e os meninos de vocês que chegaram numa cidade muito pequena e muito diferente com o que eles estão acostumados dia a dia, não ou pelas outras viagens que eles talvez fizeram. E aí foi clássico de unidade, Brasil-Uruguai. Aí foi uma linda partida também. E tinha bastante. Eu até comentei antes, se eu não me engano, acho que com a Aguirre, talvez. Quem chegou estava garoando, né? Então não tinha ninguém no ginásio, né? Sim. E a gente vai mostrar as fotos do ginásio, tudo. Pô, daí o pessoal começou a chegar com a garrafinha, as famílias. Pô, foi muito legal. Foi bacana demais. E a garrafinha que é termo. Desculpa. Desculpa. Respeita. Mate. A garrafinha mate não pega. Não Chimarrão pega. do sul do Brasil. Desculpa. Perdão. Então a termo e a... Cuia. Mate. Não, mate. Não, tudo bem. É que aqui no Brasil, né, o pessoal do sul chama de cuia, né? Não, mate chama de mate também. Que é o chimarrão e tal, mas chama de mate. O pessoal do sul fala mate, né, também. Sim. Mas aí a cuia, como que vocês chamam a cuia? Como que fala? A cuia, como é que é a tradução? Porongo. Porongo? Sim, é melhor dizer para ele mate. Mate, tá bom, já vai saber o que é. E aqui o canudo, né, para você que não sabe, no sul chama bomba. E aí como chama? Bombicha. Entendi. Isso mesmo. Beleza, legal. E o mate, fala mate, tá tudo certo e beleza, já sabe o que é. Isso aí é criança toma? Como é que é isso aí, Mariano? Todo mundo toma isso aí? Para vocês fazerem uma ideia, minha filha que tem 2 anos e meio, ela toma mate. É comigo. Mesmo? É mesmo, com água quente. É meio loucura, mas como ela vê a gente tomar todo dia, ela pede para nós. Então, ela toma, e é forte.
talvez é algo que eu acho que os meninos não tomaram, porque eles tinham medo de provar como é, mas para ela é bem comum. É mais, e minha filha mais nova, que tem 7, ela tem seu próprio termo, garrafa, mate, com sua própria bombicha. Então, em casa, que somos 4, a gente tem 4 garrafas e 4 mate, entende? Então termo não se divide. Não. Cada um tem a sua. Não, porque, é claro, eu levo a minha para o meu trabalho, para a faculdade e para onde eu levar. Não, sim, mas tá em casa numa reunião familiar. Isso, cada um tem a sua. Às vezes sim. Às tipo, vezes se sim. você recebe família, cada família traz seu conjunto de mate. Entendi. Mas depois da pandemia, entende? Sim, sim. Antes era mais normal que você vai na Rambla, que aí vocês conheceram aqui como é, e aí todo mundo compartilha o mesmo mate. Depois da pandemia, se deixou de compartilhar e muitas pessoas preferem não fazer isso. Sim, justo. Mas tem todo um mundo atrás do mate. Tem o quê? Tem todo mundo atrás do mate. Tipo, algo, por exemplo, que passa muito com vocês estrangeiros. Quando eu convido com vocês do mate e você dá o mate para mim de volta e me fala obrigado, eu não dou mais mate para você, porque eu entendo que você nunca mais. E, na verdade, você está agradecendo. Sim, entendi. Faz sentido. São costumes. Sim, no Sul, né, meus pais moram no Sul, tudo, apesar de eu não fui criado no Sul, nada, né, mas eu vejo lá que funciona assim, por exemplo, às vezes tem uma cuia, né, Sim. Enfim, um mate lá, e o pessoal compartilha da seguinte maneira, primeiro toma o dono da casa, depois eles dão para a pessoa mais velha. Ele é o mais forte. Então você toma ele para que o próximo seja mais tranquilo. Entendi. Também você pode, é mais quente. Depois ele fica mais estável. Entendi. E depois sim, normalmente é da pessoa mais grande à mais velha. As meninas minhas, elas tomam mate comigo, não tomam se tem mais gente em casa. Sim. É mais privado, digamos. São costumes. Costumes, é legal. Isso é no Uruguai inteiro. No Uruguai inteiro, sim. Tá. Que aqui você vai no Brasil, é do Paraná para baixo. Paraná para cima, ninguém toma mate, assim. Quer dizer, alguém... No Rio, alguém mate de lá, gelado. né? Mas alguém de lá que... Não, mas não com a cuia, com a bomba, não. Não. É outra coisa. Lá é copo tipo... plástico mesmo. Mas não é gelado, é outra... Eu vou com limão. Mandar para vocês na rua, você pode encontrar algum menino andando de bicicleta, garrafa e mate. Certo. Eu vou mandar foto para você Legal. Não acredita, mas acontece. Legal. Não, bacana, isso aí é no Uruguai inteiro, muito legal. Não, bacana mesmo. E daí que Bom, mais... esse dia a gente jogou aí com a gente aí do pessoal da unidade, da Nova Alvésia. A gente teve nosso primeiro encontro com a carne, com o assado. Se lembra? Nossa, é verdade. Como é que chama o rapaz do restaurante lá mesmo? Agora não lembro dele. Nossa, fugiu. Não vou lembrar também. Sim, e o Dudu fez um discurso super bacana para ele, né? Em espanhol, muito legal. Eu cobrava isso dos meninos em dar um discurso sempre, em todo lugar que a gente ia, de falar alguma coisa. E eles falam bem espanhol, enfim, eles se viraram muito bem. Não falavam que nem eu, mas eles se viraram bem, certo? Sim, poxa, isso mesmo. Foi muito bacana, a experiência muito legal aí nesse sentido, né? E aí a gente depois foi para a colônia de Sacramento, que aí é a cidade colonial nossa, e no momento foi governada por portugueses, não brasileiros, não portugueses, que aí estava a entrada à cidade, bom, toda essa parte que os meninos a gente conheceu, que pegamos um pouco de chuva no meio aí da caminhada, e depois, por sorte, parou. E, bom, aí que passamos pela bandeira do Uruguai, aquela grande que estava perto do Rio, e essa parte de colônia de Sacramento fica à frente à Argentina. Que aí também foi essa parte para os meninos entenderem. Por isso a gente passou de um lado do Uruguai para o outro lado, em 2 dias. Que é o que a gente fala, a gente é tão pequeno que tem essa possibilidade de fazer essas recorridas, distâncias, né, nesses dias. Então, foi muito bom aí. Mas é legal, a cultura é muito forte, né, em tudo ali. Pô, você vai de um lado para o outro, você anda a 80 quilômetros, já muda algumas coisas. Né? Isso é muito interessante aí. Bom, para lá que a gente foi esse dia tinha muito mais campo, não mais lugares verdes, vaca, que isso, vocês viram isso muito
mais próximo. A diferença é quando a gente foi o dia anterior para Punta del Este. Então, sim, isso mesmo. E, bom, aí a gente pegou a volta, e ao outro dia foi que a gente foi no Museu dos Andes. Não foi outro dia. Sim. Isso mesmo, foi outro dia mesmo. A gente foi lá, e bom, foi que os meninos... Eu acho que a maioria deles tinham ideia, mas não profundizaram em saber o que era até esse momento, e é bastante impactante, não? Pela história que foi... nos anos que aconteceu, caiu um avião que foi tapado pela neve, meninos que faziam esportes também tinham como porque parece mentira, mas o outro dia eles iam pegar um avião para voltar para sua casa. Essas pessoas, então, foi bastante marcante para eles como os caras tiveram essa sobrevivência e como buscar a forma de voltar. Se lembra que o cara que falava de ter algo que incentivasse eles a não ficar no caminho e tratar de voltar à sua casa, não? Sim. Isso é o que também tratava para os meninos, que isso que a gente tem que ter na vida, não? De chegar, ter esse lugar onde a gente quer, que era no estudo, na família, no trabalho. E de pequenos objetivos para se conquistar algo maior, né? Isso mesmo. Isso é uma mensagem que eu acho que eles levaram esse dia e com o impacto que tem estar nesse lugar, não? Esse dia, de fato, assim, acho que eles não estavam esperando tanto. Não. Ainda mais porque você chega na frente do lugar, é muito modesto, né? É um museu Sim. modesto. É uma casa simples, enfim. Começou com a conversa que eles tiveram lá com o gerente ali, né? Dando uma introdução de tudo. Aquilo ali fez com que eles já olhassem o museu de uma outra maneira. Né? Aquele bate-papo ali foi fundamental, assim, né? Porque até então eles olharam, ok, umas peças, um sapatinho, umas roupas, e ok. E depois da conversa, né, eu percebi que eles olharam o museu de uma maneira completamente diferente, extremamente atentos, querendo de fato, né, saber cada pedaço que significava, cada estrutura que estava lá. Isso, tanto que quando a gente saiu do museu, né, a gente resolveu parar naquela praça e de fato a gente fez um círculo lá para conversar com eles, que eu percebi que a gente tinha que ouvir alguma coisa ali, né, porque eles estavam de fato impactados, assim, né. O museu atingiu eles de alguma maneira ali, né. Então foi muito bacana, assim, foi muito significativo. Não, até nós que somos adultos, e no meu caso que a história, sei ela desde pequeno, cada vez que você lembra ela causa um efeito diferente, não em nós. Então, eu acho que para os meninos também foi muito bom essa experiência de viver perto e também a cercania, não? Que a casa que eles foram no sábado era do pai de um dos meninos que caiu e sobreviveu, e eles viveram tudo isso porque, bom, é importante como eles tocaram eles. Espero que seja uma experiência que para eles tem marcado eles de forma muito positiva, para valorar tudo o que eles estão fazendo, não? Todo o esforço dos pais para que eles estejam aí, que não tudo cai de cima. Então, acho que é muito importante. Sim. E nesse dia nós jogamos também, né? Nesse dia, sim, na volta a gente passou por o lugar aí onde estávamos, que eu falava para você, o resto do nosso héroe nacional, o Artigas, que aí para vocês conhecerem a praça principal. Sim. Também nesse lugar onde fizeram era uma cidade colonial, não como Colônia, que Colônia ela ficou mais igual ou parecida como era na época essa da conquista do Rio da Prata, Banda Oriental, português, espanhol, mas tem a porta, se lembram que estava a porta aí da cidade, que esse marco grande que tinha, e nesse dia a gente depois jogou à tarde, não? Foi à tarde com as duas unidades que a gente tem também aqui no Uruguai, que é o Centro Enfoque e o Urupã, o Clube Urupã de Fundo, que a gente fez esse triangular, que jogaram várias vezes. Eu acho que foi muito mais descontraído dos outros, mas não perdeu a parte de rivalidade. Eu acho que cortou um pouco aí. Você cortou, também? Então cortou, mas deu para pegar. Cortou uma palavra só, mas não, a experiência aí foi muito ótima para nós, porque aí a gente também foi nosso primeiro encontro de unidades nossas, porque foi a primeira vez que se juntaram 2 unidades aqui do Uruguai,
com a terceira unidade do Brasil, e aí foi um primeiro encontro internacional da NBA Basket School, tá? Já não é nem Uruguai nem Brasil, da NBA, do programa NBA, foi legal, a primeira vez que dois legal. países fizeram essa união. Eu acho que foi muito interessante. A parte, eu acho que os meninos jogaram, cada equipe jogou como 4 jogos, não? Porque foi muito, Nossa, foram 2 horas de jogo. Nossa, jogou muito dinâmico. Jogou muito. Foi muito bacana esse dia, foi bem. Bom, vocês conheceram mais treinadores aqui das unidades. Sim. Também para vocês é importante compartilhar isso com a cultura de basquete, não? Ou seja, porque o basquete se joga e se vê de formas diferentes em ambos lados dos países. Então, isso está muito bom para entender e crescer. Acho que intercâmbio esportivo é exatamente para isso, né? Para você, mesmo estando tão perto, até em outros estados aqui, o basquete é jogado de maneira diferente. Não só o basquete, futebol, vôlei, enfim, é jogado de maneira diferente, né? Então, isso. Você aprender como o outro faz algumas coisas, como joga, isso enriquece seu jogo, enriquece seu repertório, como atleta, como professor, enfim, como pessoa, né? Acho que a cultura, o esporte é importante a gente ver a diferença aí por causa disso, né? Não, e aí mesmo os meninos em 3 dias jogaram em 3 lugares totalmente diferentes, culturalmente diferentes, com visão diferentes. Por exemplo, a unidade do Centro Enfoque, que foi nossa primeira unidade aqui no Uruguai, eles recém estão começando a desenvolver o basquete, tá? Mas, em troca, o Urupam é um clube que joga na Liga Uruguaia de Basquete. Então, deve também, vocês como colégio jogaram contra uma equipe forte também, entende? Sim. Então, eu acho que a experiência para os meninos está muito bom. É algo bem diferente. E a parte de também, o lugar aí onde a gente jogou era muito bonito, novo, que também está bom para a experiência. Estrutura fantástica do Enfoque lá. Muito bom, legal mesmo. Os gerentes principais dele é o Diego Godin, jogador ou ex-jogador da seleção, estamos ouvindo isso, sabe como fica, e o Scott, que também saiu jogador da seleção uruguaia, não? Então, eles respiram futebol também, e esporte também, não? Então, tá muito bom isso. Muito legal, foi bacana. Aí, essa noite, a gente foi jantar, encontramos o Átila, né, que é um brasileiro naturalizado em Uruguai, ele foi encontrar a gente no restaurante lá, né, Átila Passos, valeu Átila, obrigado aí por ter encontrado a gente lá, foi muito bacana aí, ele tava... Eu acho que aconteceu com nós outros um momento aí no campus que a gente fez do School aqui no Uruguai, ótimo cara. Ele é um cara sensacional mesmo, muito bacana. E Átila é brasileiro e nacionalizado uruguaio, ele defendeu o Uruguai várias vezes. Sim, ele acho que nunca jogou por seleção nem de base aqui, né, ele tá no Uruguai há um tempão, enfim. Legal, e defendeu bem aí. Tá ficando velho também, né? Tá jogando ainda, mas não é mais nem um garoto. É isso aí, mas ele aí joga ainda aí, né? Ele joga no Biguá, né? Ele joga no Biguá, né? Não, ele joga no Urunday. Oi? Urunday. Ele saiu, é verdade. Ele jogou no Biguá antes. Sim, mas agora ele tá jogando este ano no Urunday aqui no Uruguai. Sim. Show. E aí, o último dia, meu? O último dia... Peraí, antes disso... Deu pra fazer coisa no último dia. A gente teve um clássico, cara. A gente teve o clássico mais importante do futebol uruguaio. Time de Pavlov contra o time do Maradona. Certo, aqui presente, não? Isso mesmo. Aí presente. E você me desculpa, mas a gente amassou seu time, cara. Cara, eu tenho coisas para pensar. Primeiro, não tinha VAR. Várias jogadas foram muito dudosas. Os meninos não se animaram a chegar no Paulinho. Aí, eu tava complicado aí. Pô, mas o zagueiro do meu time não tinha mobilidade na perna. O Aguirre levantava a perna, ele caía, pô. Mas o Aguirre estava jogando comigo, cara. Você mandou também verdade, um ele estava no time dele. Você mandou a gente. Não, ele começou jogando com você. Ele era um espião. Ele viu o cara pau duro e mandou conosco. Nossa. Tá vendo? Ele foi tão bem que eu achei que ele era do meu time.
Não, mas ele começou jogando com você. O Agui, você vê que ele joga pra onde convém. É verdade. Ah, tá ganhando, vai pra lá. Tá perdendo, vem pra cá. Tá certo. Nossa. Não, mas foi muito bom esse show. Foi muito divertido aí com os meninos. E é uma forma também de fazer algo diferente, não? Sim, Porque a gente tocou, foi um dia de calor lindo, tranquilo, para poder bater uma bola, Sim. fazer um esporte diferente do que o qual eu me posso defender muito melhor que no basquete. Eu não queria jogar basquete comigo, mas queria jogar comigo. Não dava. Tá certo. Você que jogou futebol, né? Isso, Mariano. né? Eu me falando, jogava faz muito tempo, era mais magrinho, mais rápido. Tá certo. E aí, o último dia, tivemos a oportunidade de jogar aí o que as pessoas dizem, eu não sei, contra o maior do Uruguai, é isso? O Peñarol? Ficou chateado esse dia. Tranquilo. Ele ficou chateado esse dia. É a gente isso? comprou, todo mundo comprou camiseta do Peñarol. Ele ficou bravo. A próxima, Mariana, Cara, tem que levar você isso no chegar- Nacional, Aí Mariana. eu fiz algo mal nesses dias, porque eu falei desde o primeiro dia para vocês que a equipe mais importante era do Nacional, e vocês levaram tudo camiseta do Peñarol. A não ser, como era o menino que levou a camiseta do Nacional? É o único que salvou aí. É o menino mais jovem, o mais jovem. pequeno de vocês, mais pequeno de idade. Ah, o Diego. Diego. O Diego Sim. Aguirre. É. É. Comprou uma Foi camiseta. o né? único, eu não vou falar o único inteligente, mas o único que entendeu a parada. Tá certo. Beleza, Não, é mas aí verdade. os meninos tiveram uma oportunidade muito boa, porque saindo da piada que o Nacional é a maior equipe do Uruguai em tudo que você pode falar, os meninos tiveram a oportunidade de jogar no Palácio Peñarol, que, na verdade, o Brasil, a seleção brasileira, jogou mais de uma vez nesse estádio, tá, com o Uruguai, Uhum. porque, bom, no momento a seleção uruguaia de basquete, ela fazia de local aí, ou muitas equipes brasileiras, como vêm jogar a liga, jogaram aí no Palácio Peñarol, e os caras tiveram a oportunidade de jogar no mesmo estádio que essas pessoas, e jogaram um amistoso aí contra o Peñarol, que eu acho que também foi muito bom, porque também foi contra uma equipe. Tem suas diferenças quando você joga com uma equipe e não com um colégio. Tem Sim. não sei se é a nível, mas os caras estão todo dia para isso, não? E os meninos aqui, Sim. eles estão estudando, jogando basquete, formando-se como pessoas, tem como um enfoque diferente, eu acho, mas Sim. eu acho que valeu muito a pena esse intercâmbio deles com essa equipe. O jogo foi ótimo. O jogo foi ótimo. bom. Foi maravilhoso. Para as duas equipes foi muito bom. Sim, sim, Né? sim. Pra gente foi melhor ainda. E eles abriram o vestiário deles, a equipe principal, pra gente tomar banho, porque a gente tinha que acabar o jogo e já ir voando, né? Partir voando. Pegamos umas toalhas emprestadas do hotel lá pra levar, depois você ia devolver tudo. Poxa, foi demais, demais. A gente resumiu muito bem aí agora nesse papo aí com você. Tudo que rolou Praticamente lá. fizemos um minuto a minuto do que os meninos fizeram. É verdade. Não, mas, Paulo, cara, você sabe que para a gente, primeiro que nada, perguntar e falar para vocês que a gente está esperando que vocês possam voltar este ano com outros meninos, ou também com as meninas. Não só o programa NBA permite esta aliança através da Team Sport, então, que a agência que trabalha o programa tanto no Brasil como no Uruguai, mas que seja uma porta aberta para que os demais esportes também do Band possam ter essa possibilidade de vir ao Uruguai, as meninas. Eu acho que é algo importante que a gente tem, que é um país bastante tranquilo também, para que os pais possam ter essa tranquilidade, que os meninos estão num lugar seguro, fácil, perto. Também convidar os pais, se em algum momento eles querem acompanhar também os meninos, eu acho que pode ser algo muito bom, mas que as portas de nosso país, posso falar para vocês que estão abertas, a porta da Team Sports também para ajudar esse intercâmbio cultural, e bom, poder fazer cada vez que a experiência dos meninos seja melhor e colocar algum diferencial ano a ano, não? Então, Sim. essa é um pouco a ideia. Pô, sensacional. Carol, pra gente ir pros finalmente aí, faz aí sua
finalização, sua pergunta. Você ficou quieta aí, só Não, ouviu aí, eu Carol? quero lembrar, Mariano, uma coisa que eu tava rindo aqui no meio da conversa, falou de comida. O dia que a Carol gente você foi no lembra de tudo. mercado, o dia que nós fomos no mercado, e aí, nossa, esse dia foi muito engraçado. E a gente viu umas balinhas lá com os adesivos e tudo. E aí um aluno falou, pô, cara, olha que legal, é sem açúcar, não sei o quê. Pô, pra quê? Eu peguei uma, a Gui Olha o pegou um mico monte, que os 1 caras quilo. pagaram, meu. Isso Vou foi muito contar, bom. vou contar, Vai, vou contar conta, aqui já. para contextualizar para você que tá em casa aí. O aluno comentou com a Carol tudo, a Carol viu, chegou, chamou a Gui. A Gui, olha aqui, meu. É sem Tal, é açúcar. sem açúcar, cara, sensacional. E ele, pô, vou levar um monte pro Rafa, meu. Vai comprar um monte, mas um monte de bala fina e sem açúcar. Aí entraram na van, tal. Paulão, olha só essa bala, que cara, que sensacional. Aí, sem açúcar. Eu peguei a bala, cheia de açúcar em volta, né? Mas eu falei, pô, sem açúcar, né? Aí eu peguei, pus na boca e falei assim, nossa, tem gosto de açúcar, né? Aí lambi assim, nossa, meu, mas, Açúcar pô, puro. mas é Que muito bom. parecido com açúcar. Aí o Mariano tava chorando de rir do lado, mas chorando de rir. Ele falou assim, pessoal, tá escrito excesso de açúcar. Não é excesso. Não, era muito excesso açúcar. açúcar, exceto gorduras, e tinha mais Tinha um lá. excesso. Porque lá, né, assim, é outra coisa que é muito bacana da cultura, isso é muito legal aí de vocês, né? Que assim, aqui no Brasil, quando não tem, né, fica mais visível, sem açúcar. Claro. E aí é o contrário. Tudo que tem, eles têm que colocar, né, Mariano? É por lei. Por lei, lei. todo tipo de comestível que traz excesso de açúcar, gordura, tudo que é rico e faz mal. Isso é legal, né? Não tem que ter essa marca para que o consumidor saiba que está consumindo, tipo, bebida cola, tudo isso tem que ter, e tem que ter grande, visível. Menos para os meninos aí que não foi visível. Mas isso é engraçado também, Não, foi porque visível, que eles leram foi errado, visível. mas foi bem visível. Não, mas Ele confundiu com o que eu- excesso, exceto. Ele achou que não isso tinha. mesmo, vou falar, a gente tem um idioma que para mim é bastante parecido em muitas coisas, não tem um derivado aí que levou a essa confusão, não? E imaginam que quando são outros tipos de idiomas, outras culturas muito mais fechadas que a gente pode Isso. chegar a pensar. É isso, cara. Assim, e o Band ele valoriza muito a língua espanhola, tanto que tem uma cadeira de espanhol lá, excepcional. Até brinquei no começo com a Prof. Rossi lá, imagina, não tenho condição nem de passar na porta do departamento dela, né? Mas assim, eles valorizam muito isso, né? Tanto que o aluno que chega no 9º ano lá, pode fazer prova de proficiência, enfim. Tem uma série de coisas lá e o espanhol, de fato, é muito forte na escola, né? E eu não vejo essa valorização assim muito em outras instituições, sabe? Tem outras que, né, justamente por causa disso. Porque as pessoas acham, é muito parecido, então talvez, não preciso, talvez estudar ou fazer. Cara, e faz muita diferença até numa simples viagem que você vai para o Uruguai ou para a Argentina, né? Que você se Não. pega em algumas palavras, cara. E esse detalhe que se o menino chegava a ter problemas com açúcar, aí vai ter problema de verdade. Exato. Não, mas é muito bom isso. Eu acho que sim, acontece. Está bom que vocês estão tão perto, passam essa abertura para os meninos, não? Porque normalmente é como você diz, é o inglês que é o primeiro aí que eles dão Sim. importância e tem sua lógica, mas também tem a língua espanhola, que afinal de contas vocês são vizinhos de todo o país com língua espanhola. Sim. É isso aí. Mariana, a gente está indo para o nosso finalmente aqui. Cara, primeiro eu queria agradecer você demais por tudo que você fez pela gente aí e continua fazendo. Fala boa ao Arthur, é isso. A culpa é do Arthur. Eu chamei ele aqui de agricultor quando ele veio aqui, porque ele plantou a semente e tudo mais, a gente brincou com isso, enfim. Né? Mas assim, você foi um cara fundamental para a viagem ser excepcional e foi. A gente chegou aí
pô, conheci um cara por mensagem, voltei daí com um amigo aí, não só eu, mas acho que os meninos, a Gui e Carol, enfim, a gente voltou com um amigo daí, a gente sabe quem tem um amigo no Uruguai, né? E tudo que você precisar aqui do Brasil, pode contar com a gente, com o Colégio Bandeirantes, enfim. Pô, que a gente é muito grato por tudo que você fez pela gente. Cara, se eu pudesse, eu gostaria de fazer um pedido pra você. Pode ser? Você Não, pode assim, pedir. pra você vai tirar de letra, cara. Vai tirar mais fácil do que falar em português aqui com a gente. Esse portunhol. Pô, você mandar uma mensagem em espanhol aí pro pessoal que foi na viagem, pra galera que tá em casa assistindo. Beleza? E é Perfeito. isso. Pode se despedir em espanhol, arrebenta aí, cara, que aqui depois a gente sai falando espanhol aqui daquele jeito. Obrigado, Mariano. Bom, por favor, muito obrigado a vocês. Y bueno, chiquilines, nada, les agradezco un montón la experiencia. Fue un crecimiento grande para mí haberlos recibido acá en Uruguay. Las puertas del país están abiertas, del paisito, como le decimos nosotros, para ustedes aprendan un poco más de lo que es la cultura, de entender, bueno, cómo funciona, ¿no? Desde el deporte, cómo nosotros, estando al lado, compartimos mucho esa pasión por el deporte, esa pasión por ganar, esa rivalidad que nosotros... Es media mentirosa, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, queremos ganar un montón de cosas y llegar en esa grandeza, pero bueno, ustedes como país tienen una cultura enorme deportiva, estando en los planos más grandes del mundo en todo tipo de deporte. Entonces, nada, agradecerles, tomarse su tiempo de mirar Uruguay como un lugar para venir a conocer, que lo puedan compartir con sus demás compañeros. Y bueno, nada, eso, estamos abiertos a que puedan venir cuando quieran. No vengan en invierno porque hace frío, pero sí en verano, ahí cuando hace un poquito más de calorcito. Prometo, Opalón, prometo bajar de peso, estar más atlético para el clásico de fútbol de este año. Muchas gracias y nada, estamos en contacto. Estoy a las órdenes para lo que necesiten. Abraço grande, gente. Valeu, Mariano. Um abraço pra você. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Então encerramos por aqui o episódio de hoje, Band em Tour, basquete no Uruguai. Espero que você tenha curtido. Abraço. Valeu, tamo junto. Isso aí, valeu.